coração, amém? Aleluia! E eu já tomei posse para a minha vida. Glória a Deus. Mas eu quero convidar você a abrir sua Bíblia. Lá no livro de Gênesis, capítulo 6. Vamos ler a partir do verso 13. Os irmãos acharam, amém? Vamos ler a palavra do Senhor que diz assim. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. E eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás de 300 côvados o comprimento da arca, e de 50 côvados a sua largura, e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela e um côvado, e acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros, porque eis que trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará. Mas contigo estabelecerei o meu pacto. Entrarás na arca, tu, teus filhos, tua mulher e as mulheres dos filhos contigo. E de tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie meterás na arca, para conservares vivo contigo, macho e fêmeas serão. Das aves conforme a sua espécie, dos animais conforme a sua espécie, de todo réptil de terra, conforme a sua espécie, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. E tu toma para ti de toda a comida que se come, ajunta para ti, e te será para mantimento para ti e para eles. Assim fez Noé, conforme tudo o que Deus lhe mandou fazer. Amém? Agora feche os seus olhos. O Espírito Santo está no nosso interior. Pai, nós oramos a Ti nessa noite e te pedimos, Espírito Santo, que dentro de nós o Senhor venha nessa noite, iluminando o nosso entendimento, para que possamos compreender as verdades da Tua palavra. Senhor, desde já nós repreendemos o roubo da palavra em nome de Jesus e declaramos que a Tua palavra prosperará nas nossas vidas para a Tua glória e para o Teu louvor. Se assente adorando e exaltando aquele que é digno. Aleluia, glória a Deus. Amados, o tema que eu coloquei nessa mensagem foi andando no sobrenatural pela fé. Aleluia! Até porque a fé vai ser o veículo, vai ser o elemento que Deus usará em nossas vidas. Nós usaremos para vivermos o sobrenatural de Deus. Amém? Mas eu quero que você entenda nessa noite que vai ser por intermédio da fé que nós viveremos o sobrenatural de Deus. E eu entendo que durante esses dias, o Espírito Santo tem falado neste lugar de forma gloriosa e poderosa, e Ele está alinhando o nosso coração com os princípios da palavra dEle, para que a gente possa viver esse sobrenatural. Aleluia! Glória a Deus! Porque vai ser por intermédio da fé que nós viveremos isso. E se nós fôssemos, na verdade, definir a fé que vai viver o sobrenatural, nós poderíamos defini-la com 2 palavras: fundamento e convicção. Porque o fundamento, todo mundo sabe que é uma base firme, sólida. E é sobre o fundamento da fé que nós depositamos as promessas de Deus que esperamos que elas aconteçam em nossas vidas. E esse é um fundamento inabalável, amém? E a convicção, porque a fé é uma convicção, é uma certeza que nós abrigamos dentro de cada um de nós.
de algo que muitas vezes nós temos pedido ao Senhor, esperando nas suas promessas. Tem coisas que ainda não aconteceram, mas nós cremos que no tempo oportuno, Deus vai trazer o cumprimento das promessas dele sobre as nossas vidas. Quantos creem nisso? Aplauda ao Senhor Jesus. Aleluia. Mas pensando em fé ainda, quando nós pensamos na fé, a nossa mente nos projeta para a dimensão dos milagres, das curas, sabe, das conquistas. E tudo isso acontece no âmbito da fé. Tudo isso acontece pela fé. Mas nós precisamos entender que a fé, ela vai além de tudo isso, além do que podemos pensar ou imaginar. Por isso, nessa noite eu quero falar sobre um homem, Noé, que andou sobre o sobrenatural da fé. E nós podemos aprender muito com a fé de Noé. Quando nós falamos desse homem que está com seu nome escrito lá no livro de Hebreus, na galeria dos heróis da fé, nós poderíamos imaginar, aleluia, que Noé, ele tinha tudo para ter dado errado. Noé nasce em uma geração terrível. O tempo onde Noé nasce é desfavorável, é o tempo em que ele viveu. Mas Noé, ele fez um percurso contrário a uma geração que se corrompia. A Bíblia diz que a geração de Noé é uma geração violenta. Era uma geração corrompida. A Bíblia diz que os atos e as atitudes daquelas pessoas corromperam a terra. Então, era nesse pano de fundo, era esse o cenário do mundo em que Noé viveu. Mas, apesar de tudo isso, a Bíblia nos mostra, de uma outra forma, o perfil de Noé. Mesmo estando em uma geração violenta, mesmo ele estando em uma geração corrupta, sabe, mesmo ele estando em uma geração que os atos e as atitudes eram terríveis daquelas pessoas, Noé andava no sentido contrário àquela geração. A Bíblia fala acerca de Noé, que Noé era um homem justo. Noé era um homem íntegro. E Noé andava com Deus. E quando eu lia isso, o Espírito Santo foi ministrando meu coração, que muitas vezes nós condicionamos a ter uma vida com Deus, a ter uma postura espiritual ao ambiente que nós vivemos. Há pessoas que às vezes dizem, mas como eu posso ser fiel a Deus e ter uma vida com Deus na casa onde eu moro, onde há contenda, onde há gritaria? Mas eu quero te dizer nessa noite que não depende do ambiente que você está. Depende de com quem você tem andado. Noé decidiu andar com Deus. No ano do governo supremo de Deus, Deus quer levantar uma geração que caminhe com Ele. Quantos querem caminhar com o Senhor? Noé decidiu caminhar com Deus. Perceba que o perfil de Noé, sabe, quando você lê, você diz, nossa, como ele conseguiu se manter em integridade, em justiça, porque ele andava com Deus. E quando você anda com Deus, você não vai ser influenciado de forma negativa. Ele viveu em um tempo difícil e ele teve êxito, ele não foi influenciado por aquela geração, porque ele andava com Deus. Diga para a pessoa que está ao seu lado, ande com Deus. Aleluia! Precisamos decidir andar com Deus. E andar com Deus significa eu entender que a vontade dele é melhor do que a minha. Eu entender que eu preciso depender dele nas minhas atitudes, nas minhas escolhas, nas decisões que eu vou tomar. Eu preciso da orientação daquele que sabe todas as coisas. E quando nós pensamos dessa forma, nós estamos vivendo e andando com Deus.
Se nós andamos com Deus, nós não vamos tropeçar porque Ele está conosco. Perceba, a Bíblia fala de 3 jovens judeus que foram deportados para a Babilônia. Misael, Azarias e o outro, deixa para lá. Ananias, se eu não me engano. Bom, eu sei os nomes deles, como ficou na Babilônia. Mas observe, esses 3 jovens foram deportados para a Babilônia, para o cativeiro babilônico. Eram 3 jovens. Babilônia é terrível, Babilônia tentou influenciar, mudar a identidade deles. Babilônia mudou até o nome deles, mas não mudou a essência que eles carregavam. Deus quer levantar uma geração de jovens que não tem a sua essência mudada. Porque não depende do ambiente onde você está, depende com quem você está andando. Perceba que Babilônia mudou o nome deles para Sadraque, Mesaque e Abidnego. Babilônia tentou impor os seus costumes, os seus ídolos. Perceba, a Bíblia diz que aquele rei mandou erguer uma estátua enorme. E ele queria que todos se curvassem. A Bíblia diz que aqueles 3 jovens, eles não se curvam. Eles não se deixam levar por isso. E quando o rei fica sabendo da atitude deles, o rei diz, olha, vou te dar mais uma oportunidade. Vou mandar aquecer essa fornalha muito mais. E quando a música tocar, se vocês não se curvarem, vocês serão lançados na fornalha de fogo. Mas sabe qual foi a resposta daqueles jovens? Eles disseram, olha meu rei, ele pode, se ele não quiser, até não nos livrar. Mas ainda que ele não nos livre, nós não nos curvaremos diante da tua imagem. Escute, eles estão em Babilônia, ele está no meio de outros povos, outros costumes, outros ídolos. Mas a essência deles não muda por eles estarem em Babilônia. Nós precisamos entender que caminhar com Deus é uma decisão. E vai ser amanhã ou depois, ou quem sabe no mês que vem, quando você for para a sua faculdade, quando você for para o seu emprego, é que você vai ver com quem você está andando. Mas no ano do governo supremo de Deus, Deus está levantando uma estrutura e está dizendo para os jovens e também para nós, vocês precisam andar com Deus. Aleluia! Vai ser isso que vai fazer a diferença. Sabe, não é eu andar com as pessoas, ou até mesmo com a igreja. É eu andar com Deus. É eu decidir fazer a vontade dEle. É eu decidir que a palavra dEle vai ser algo para eu me orientar. Vai ser um conselho para a minha vida. Isso é andar com Deus. Então Noé andava com Deus. Esse era o resultado da postura espiritual que ele tinha, de mesmo em meio a uma geração corrompida, corrupta, mas ele estava caminhando na direção oposta. Aleluia! Glória a Deus! Quando nós decidimos andar com Deus, nós vamos ouvir a sua voz. No ano do governo supremo de Deus, Deus quer afinar a nossa audição espiritual. Deus vai falar conosco, Deus vai falar com você. Ele vai trazer revelações na sua palavra, Ele vai trazer canções nunca cantadas, Ele vai trazer direcionamento para as nossas vidas. Mas isso é para aqueles que andam no sobrenatural da fé e que caminham com Deus. Aleluia! Escute, Noé era alguém que caminhava no sobrenatural pela fé. E eu quero que você entenda que ouvir Deus
é algo sobrenatural. É o céu falando com a terra. Isso não é pouca coisa não, isso é muita coisa. Imagine numa geração decaída e corrompida, somente um homem ouvia a voz do Todo-Poderoso. Porque a Bíblia diz lá no livro de Amós, que ele é aquele que não encobre. A Bíblia diz assim, ó, certamente o Senhor não ocultará aquilo que ele vai fazer aos seus servos, os seus profetas. Escute, Noé está recebendo diretamente de Deus aquilo que ele vai fazer. Deus está dizendo para Noé, olha Noé, eu decidi trazer um fim a tudo quanto tem vida na terra. Tudo que tem fôlego, tudo que respira, eu vou trazer um fim. Mas eu quero te dizer, Noé, que contigo eu estabeleço o meu pacto. Aleluia, contigo é diferente, contigo eu vou estabelecer o meu pacto na tua vida. Então ele diz para Noé, olha, vou destruir tudo que tem vida, tudo que respira, mas você, eu digo, faça um pacto contigo, e eu digo para você, faz uma arca para ti. Deus entrega na mão de Noé um projeto para ele executar. Sabe, queridos, no ano do governo de Deus, nós precisamos estar atentos para conhecer a voz que fala conosco. Ouvir a voz do Senhor. Porque Deus não tem filhos prediletos. Deus não tem filhos prediletos. Deus quer falar com todos. Deus quer se revelar a todos. Mas eu preciso entender que andar com Deus implica também em eu querer andar com Ele. Porque a palavra de Deus diz assim, acerca de nós, o próprio Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Mas eu sei que Ele está andando comigo, mas eu preciso querer andar com Ele. Aleluia! Então estar aqui nesses 12 dias, recebendo revelações de Deus, para colocarmos em prática, nós precisamos ainda hoje, durante esses 12 dias, decidir, Senhor, a partir de agora eu quero te ouvir, Senhor, eu quero andar contigo, eu quero firmar um pacto com o Senhor. Eu sou jovem, mas a minha essência não vai ser influenciada pelo mundo que está aí fora, porque a Bíblia diz que a geração de Noé se assemelha muito com a geração que a gente vê aí fora. Se aquele tempo Deus instituiu e decretou o juízo dele vindo sobre aquela geração, o juízo de Deus já está estabelecido também por essa geração que está aí fora. E eu e você, como servos do Deus vivo, precisamos estar conectados com Ele para ouvir a voz dele e anunciar acerca do juízo dele. Escute, eu sei que Deus fará grandes coisas, coisas poderosas. Ele já começou, né, pastora Ruth? Deus vai fazer coisas poderosas na vida de cada um. Na minha já estou tomando posse, viu? Em nome de Jesus. Aleluia! Há algo que está sendo gerado no nosso interior, porque eu tenho sentido isso esses dias. Na minha vida, aqui nesses 12 dias. Porque é sempre tempo de Deus fazer algo sobrenatural em nós. E Ele está fazendo também em você. Aleluia! Glória a Deus! Então Noé, ele ouvia o Senhor falar com ele. E isso é sobrenatural. Você tem o privilégio de poder escutar a voz do Senhor. Mas olha, ouvir o Senhor não é simplesmente escutar. Ouvir é se inclinar, é se curvar. Você está me ouvindo, você está me escutando. Mas uma outra coisa é você se inclinar à palavra dele. Quando você se inclina, aí você ouviu o que ele está falando e o que ele está requerendo de nós.
Mas eu quero declarar que depois desses 12 dias, a igreja ela vai se curvar diante do Rei Supremo, o Rei que comanda esse reino. Eu e você fazemos parte desse reino, então nós vamos se curvar diante de Yeshua e dizer: Senhor, eu ouço a tua voz, cumpra-se em mim segundo a tua palavra, Senhor, usa a minha vida, Pai, nesse tempo e nessa geração. Quantos querem isso? Então dá um forte aplauso ao Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Então é uma decisão. Sabe, queridos, Deus tem trazido palavras maravilhosas, revelações tremendas de Deus durante esses dias. E Ele está nos chamando para um novo tempo. Assim como Ele estava fazendo com Noé. Noé não somente ouviu a voz do Senhor, mas Noé também, a sua fé, levava ele a obedecer o Senhor. Sem questionar. Porque às vezes nós questionamos de Deus como o Senhor. Maria não entendeu o que Deus queria. Quando o anjo falou com ela e disse: olha, Maria, você vai engravidar. Você vai conceber. Maria não entendeu. Ela disse: mas como fará isso? Visto que eu não conheço o varão. Ele disse: o Espírito Santo virá sobre tua vida. Bom, ela não entendeu nada, mesmo o anjo tendo falado isso. Porque a nossa mente às vezes não consegue captar o que Deus quer conosco. Mas por fim Maria diz: olha, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Sabe, Noé, ele era um homem natural que viveu sobrenatural. Ele não precisava compreender tudo o que Deus queria fazer. Ele só precisava obedecer e ele obedeceu. Ele ouviu a voz de Deus e ele se curvou, ele se inclinou, ele executou, ele agiu. A fé de Noé não era uma fé teórica, não era uma fé, sabe, parada, era uma fé em movimento. Ele se movimentava pela fé que ele praticava. Aleluia. E vale salientar que Noé, como eu e você, ele não tinha uma Bíblia na mão, ele não tinha cultos periódicos para que ele pudesse estar indo. O conhecimento que ele tinha de Deus era um conhecimento repassado pelos antigos, mas foi o suficiente para ele ser quem ele se tornou. Agora olha, eu e você, nós temos uma Bíblia que conta toda a história, começo, meio e o fim. Nós temos a Bíblia, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Nós temos cultos, sabe? Então isso é o suficiente, mais do que o suficiente, para que a gente tenha uma fé firme e inabalável. O pastor Alberdão ministrou aqui ontem, ele usou a vida de Raabe como exemplo de fé. Mas escute aquilo que ele falou aqui ontem. Quando ela favorece os espias, quando ela guarda os espias, esconde os espias na sua casa, não é algo que aconteceu naquele momento. Foi a partir do momento que lá atrás ela ficou sabendo do grande e terrível Deus de Israel, que abriu as águas do Mar Vermelho. Ela passou a crer nele. Foi como Noé, ele não precisava ter visto Deus, como Eva e Adão viram. Ele não precisava ver, mas quando ele soube quem era Deus e do que Deus fazia, ele passou a crer. E foi essa fé, a fé de Noé, que levou ele a esse nível, a essa postura espiritual, a esse nível de entrega, somente aquilo que ele ouviu acerca de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor falou para Noé: olha, você vai fazer, Noé, uma arca para mim, uma arca para você e sua família. Escute, Deus estava mandando Noé construir um projeto que não era de Noé, era um projeto de Deus. Porque Deus queria construir para Noé, levar Noé a realizar um projeto que seria para a salvação
de Noé e de sua família. Às vezes Deus vai entregar coisas grandes que nós nunca fomos capazes de pensar que poderíamos realizar, como Noé. Aleluia! Ele era uma pessoa, um homem simples, um agricultor, mas Deus estava entregando um projeto, sabe, uma grande embarcação com compartimentos, com andares. Deus disse o tipo de madeira que ele queria. Deus disse para Noé como deveria ser aquela arca, a altura, a largura. Deus deu todo o projeto para ele. Eu quero declarar e profetizar que no ano do governo de Deus, Deus entregará em todas as áreas, na profissional, na familiar, na área ministerial. Deus vai nos entregar projetos nunca vistos e nós realizaremos o seu projeto, porque aquele que dá o projeto, ele capacita para fazer. Ele vai nos habilitar para fazer tudo quanto nós acharmos que somos incapazes de fazer. Escute, ele está falando para um homem, um agricultor. Ele está dizendo para ele: você vai construir uma grande embarcação. Escute, Noé, ele não era um técnico, ele não era um engenheiro, ele não fazia projetos, quem sabe ele nunca tinha feito nenhuma canoa, mas Deus, quando ele manda, ele garante. Ele está dizendo: você vai fazer, porque o Deus que deu a incumbência a Noé, ele já estava habilitando ele para que ele realizasse todo o seu projeto. Talvez o inimigo disse que você não vai conseguir. Talvez, quem sabe, você e eu podemos dizer: olha, eu não vou conseguir. Mas aquele que nos chamou, ele garante, ele vai nos habilitar para fazer o impossível pela fé. Aleluia! Glória a Deus! Eu acho muito forte, muito poderoso, porque Noé, Deus manda ele construir aquela arca. Mas a Bíblia diz que enquanto ele construía também, ele anunciava. Sabe, queridos, ele ia construindo. Perceba, imagine, se coloque dentro do cenário. Imagine que Noé está construindo, ele não tinha muita ajuda não. Ele tinha poucos filhos para ajudar a ele. Era um grande projeto, era um mega projeto, era uma arca muito grande. Tinha que caber todos aqueles animais que seriam colocados ali, alimentos e a família de Noé. Mas escute, aonde Deus mandou que Noé construísse a arca, ficava muito distante, ali não tinha água, não tinha rio por perto. Porque qualquer navio que for feito, depois de construído aquele navio, ele precisa ser provado, ser testado para ver se ele vai flutuar. Mas o projeto que Deus dá não precisa de teste, porque ele não afunda. Projeto de Deus não vai afundar. Se o inimigo está dizendo que essa igreja vai afundar, que o seu casamento vai afundar, é mentira de Satanás. Porque projeto de Deus não vai afundar nunca. Nada pode segurar a igreja do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! E Noé começa a executar, ele executa na construção, mas ele também anuncia: olha, o fim vem, o dilúvio está vindo, Deus vai trazer o juízo dele sobre a face da terra. Escute, enquanto ele anunciava, as pessoas diziam acerca dele: você está maluco, olha Noé, você está desperdiçando a sua vida, porque ele estava falando de algo que nunca tinha acontecido, nunca havia chovido na face da terra. Mas aí você vê a fé de Noé, ele está anunciando porque ele creu. E aí eu paro para pensar o que está acontecendo conosco. Nós precisamos abrir a nossa boca e anunciar que Jesus está voltando. Precisamos anunciar que Jesus está voltando. Quando Deus diz para Noé naquele tempo: olha Noé, eu vou trazer um fim a toda existência humana. A Bíblia diz que ele ouviu e temeu.
ele ouviu e temeu. Então, imediatamente, era isso que motivava Noé a sair e anunciar, porque ele cria naquilo que ele estava falando. Quantos creem que Jesus está voltando? Aleluia! Se eu não creio, eu não vou me preparar, eu não vou esperar, porque eu acho que ele vai demorar. Mas ele já está voltando, amém? E Deus conta com a igreja para anunciar, para ser a voz que anuncia. E diz, o rei está voltando. Como ouvirão se não tiver quem pregue e quem anuncie? Noé sentiu a necessidade de anunciar, e por 120 anos aproximadamente, enquanto a arca era construída, todos os dias Noé anunciava o fim da existência humana. Ele estava dando oportunidade àquelas pessoas de mudança. E deixa eu te dizer uma coisa, eu não sou responsável pelo resultado, mas eu sou responsável em anunciar. Eu não vou ser responsável, sim, por quantas pessoas eu vou colocar na arca, que hoje aquela arca de Noé simboliza a igreja. Mas eu sou responsável de anunciar para quem não sabe. Deus vai cobrar de cada um de nós, porque Ele nos salvou para a gente salvar. Ele nos salvou para a gente anunciar. Aleluia! Glória a Deus! E Noé anunciava. Aleluia, glória a Deus. Escute, ninguém se converteu, ninguém se arrependeu, mas todos tiveram a oportunidade de ouvir. Se toda aquela geração se perdeu, ele conseguiu levar a família dele para dentro daquela arca. Talvez a sua família não está aqui. Ou quem sabe ela talvez, alguns ainda não entrou nem na arca. Mas eu quero te dizer que você tem que continuar proclamando e dizendo, Ele está voltando. Proclamando as boas novas de salvação. Você pode fazer isso através de uma célula. Você pode fazer isso através do evangelismo. Você pode fazer isso através do lar de paz. Tocar a trombeta e anunciar que Jesus está voltando. Aleluia! Esse é nosso papel como igreja do Senhor. Sabe, nós estamos nos enchendo aqui durante esses 12 dias. Mas tem um propósito. Estamos nos enchendo para derramar dessa unção lá fora. O nosso campo de ação é lá fora. Não é dentro da igreja, é do lado de fora da igreja. Como Noé, Deus quer nos usar lá fora, proclamando. Deus não nos deu uma incumbência de construir uma arca, mas de anunciar, Ele nos deu. E quando você e eu estivermos anunciando, nós vamos estar trazendo os filhinhos de papai para a igreja do Senhor. Glória a Deus, é isso que Ele espera de nós. E eu quero louvar a Deus porque você já está nesse lugar, amém? Quantos já entraram aqui nessa arca? Porque aqui, aleluia, é na igreja que simboliza aquela arca. Era onde Deus reuniu as pessoas que seriam salvas. Nós estamos aqui, já estamos na arca. Jesus é a arca, mas a igreja dele também é a arca. O lugar onde estão todos os que creem estão aqui nessa noite. Quantos creem nele? Então nós estamos aqui neste lugar. Mas escute também o que esse texto bíblico nos fala, e que nós temos que também ter fé para viver o sobrenatural. Nós já estamos aqui na arca do Senhor. Mas escute, ali naquela arca, ela nos traz muitas revelações. Na arca tinha diversos tipos de animais, leões, tinham cavalos, todos os tipos de animais estavam ali dentro daquela arca. Creio que nos andares mais abaixo. Mas escute, dentro da arca era um lugar de salvação. Dentro da arca era o lugar onde estava a vida, porque todos que sobreviveriam estavam dentro da arca. Mas na arca também tinha zoada dentro da arca. Isso simboliza a igreja hoje. Todos estamos sendo trabalhados pelo Senhor.
E em algum momento da nossa vida, dentro da arca que é a igreja, também às vezes tem um pouco de zoada, que é aquilo que muitas vezes nós produzimos com nossos atos e atitudes. Dentro da arca também, tinha também um pouco de mau cheiro, sabe por quê? Porque ali na arca tinha vários animais fazendo seus dejetos. E mesmo que Noé pegasse tudo aquilo e jogasse pela janela, mas ele não tinha tantos produtos de limpeza. Ele não tinha. Então exalava às vezes um mau cheirozinho. Que muitas vezes é aquilo que praticamos através quando nós erramos e pecamos. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Mesmo dentro da arca, muitas das vezes tendo zoada e às vezes produzindo-se um pouco de mau cheiro, era o melhor lugar, porque lá fora só tinha corpos mortos boiando. O melhor lugar que existe é a igreja do Senhor. Aqui dentro estão aqueles que estão vivos. Lá fora estão os mortos espirituais. É o melhor lugar, aqui é o lugar onde está a vida. E o Espírito Santo, ele resiste no nosso meio. Dentro dessa arca, nos preparando, nos habilitando, trabalhando em nós. Nós não estamos prontos ainda não, o Espírito Santo está trabalhando em mim ainda. Ele está trabalhando em você. Então, não se estresse, não fique triste, porque você ainda não está pronto. Eu também não estou pronta não. Mas Ele está com as mãos dele sobre a minha vida e sobre a sua. E Ele vai terminar a obra que Ele começou a fazer na nossa vida. E nós viveremos o sobrenatural de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Sabe, queridos, no ano do governo supremo de Deus, nós precisamos ter essa fé e entender que o melhor lugar é na casa do Senhor. Tem muita gente querendo pular da arca fora, mas se você pular para fora, você vai encontrar a morte. Mas a vida está aqui dentro. A vida está aqui dentro. Jesus de Nazaré, o dono do reino, o nosso rei, vive para todo sempre. Aleluia! Então nós precisamos também, como Noé, ter uma visão diferenciada. A nossa fé nos fazer entender que o melhor lugar é estar na casa de Deus. Deus precisa nessa noite, sabe, aguçar a nossa visão espiritual para ter esse entendimento. Que você não vai encontrar um lugar melhor do que a casa do Senhor. Mesmo tendo todas essas coisas que eu te falei, é o melhor lugar que pode existir. Aqui você encontra comunhão, aqui você encontra compartilhamento, aqui você encontra vida, aqui você encontra cura, aqui você encontra salvação, aqui você encontra mais de Deus dentro da casa do Senhor, que é a sua arca na terra. Interessante dizer que naquele tempo, quando Deus entregou para Noé o projeto, Deus deixou ele edificar tudo. Mas Deus, teve duas coisas que Deus não deu para Noé. Deus não deu para Noé a chave da arca. E Deus não deu para Noé também a direção da arca. Perceba que se fala dos compartimentos, dos andares. Alguém aí já leu na Bíblia dizendo que na arca tinha um leme? Não tinha leme, porque a direção quem ia dar era Deus. A direção da arca de Deus. No ano do governo supremo de Deus, o Senhor nessa noite fala conosco. Você está dentro da arca, mas o controle da arca não vai estar na minha mão nem na sua, vai estar na de Yeshua. Só entra quem Ele quer, só entra quem Ele trouxer para a arca. Isso fala, a sua célula também é uma arca. A direção da sua célula precisa estar na mão do Senhor. Porque Ele é o dono dessa igreja, desse povo.
É Ele que sabe o momento certo para todas as coisas. 120 anos, Noé construindo aquela arca. Sabe, 40 dias de chuva ininterrupta, ele abriu as comportas do céu e ele fechou por fora, para que Noé não pudesse abrir. Quem sabe, quando ele visse os gritos de desespero, ele se compadecesse e abrisse. Então, Deus não entregou a chave da arca para Noé, ficou na mão dele, e a direção foi do Senhor para aquela arca. Sabe, queridos, isso fala de dar direção para ele, fala que nós precisamos pedir a orientação dele para todas as coisas. Senhor, como eu faço? Deus, como eu devo agir? Senhor, me orienta aqui. Ele quer que nesse ano, eu e você, além de dar a direção de tudo, precisamos dar para ele também a direção da nossa vida. Precisamos dar a direção também da nossa vida para o Senhor. Porque se Ele é o dono do reino, Ele precisa ter autonomia sobre nossas vidas. E nessa noite nós podemos dizer para o Senhor: Senhor, eu me curvo ao Teu senhorio, Pai. Usa-me como Tu quiseres, Pai, mas use a minha vida. Escute. Naquela época, havia uma sentença de Deus. Deus abre as torrentes do céu. E a Bíblia diz que as águas começam a subir. A arca começa a flutuar. Ela flutua, ela vai subindo. E a Bíblia diz que as águas cresciam excessivamente. E as águas levantaram a arca. Aquilo que veio para ser um extermínio na vida daquela geração foi o que impulsionou a arca para ir para um nível mais elevado. Talvez você esteja aqui e você esteja passando por lutas, por situações que têm vindo sobre a tua vida. Mas eu quero declarar e profetizar que aquilo que parece que veio para ser o teu fim vai te projetar para um nível mais elevado. É assim que você precisa crer. Vai te levar para um nível mais elevado. Quanto mais as águas subiam, mais a arca era projetada para um nível mais elevado. Sabe por quê? Porque a igreja do Senhor sempre vai prevalecer. As portas do inferno não vai prevalecer contra as nossas vidas. Nem adianta Satanás tentar burlar, sabe? Não adianta Satanás tentar se colocar como obstáculo e fazer muitas coisas, porque cada vez mais Deus vai nos levando para um nível mais alto. Mas até o tempo, porque a Bíblia diz 40 dias de chuva ininterrupta. Sabe aquela chuva que aqui em Salvador não entendo, aqui de Salvador é muito menos, já começa tudo a se desmanchar. Mas essa aqui, ele abriu todas as torrentes das águas, então era muita água descendo, sabe? Foi muito rápido tudo o que aconteceu, 40 dias de chuva, mas dentro da arca não estava acontecendo nada, porque era o lugar de salvação. É assim que Deus faz para o seu povo, para a sua igreja. Lá no Egito, no acampamento do egípcio, havia morte. Mas no acampamento hebreu, havia a vida de Deus, havia a provisão do Senhor, havia livramento de Deus. Porque é assim que Ele faz e é assim que Ele realiza na vida daqueles que crê nele. É a nossa fé que vai nos fazer viver e caminhar no sobrenatural como Noé. Aleluia! Glória a Deus! A Bíblia diz que 150 dias para aquelas águas baixarem. Imagine, e ele dentro daquela arca, mas era o melhor lugar que existia. Sabe, quando nós entendemos que nós temos um dono e que Ele tem um controle na mão, nós não vamos questionar situações que nós temos passado, sabe, porque a porta ainda não abriu, a porta vai se abrir na hora certa na nossa vida. A porta da arca estava fechada, porque ainda não era o momento dela ser aberta. No momento certo, Deus vai abrir a porta sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu casamento, sobre o teu ministério, e Ele vai realizar
Glória a Deus, esse é que é Deus. Esse é que é o nosso Senhor, o dono desse reino, aquele que está no controle de tudo e de todas as coisas. Sabe o que é o governo supremo? Um governo que está acima de todos os governos na terra. Não é um sistema presidencial, é um reino. Ele não veio para eleger um presidente, nós temos um reino e nós temos um rei. Aplauda mesmo a Ele, porque nessa noite a embaixada dele está toda aqui. Aleluia, glória a Deus, nós temos um reino e nós fazemos parte disso. Somos filhos do rei, somos realeza de Deus, somos princesa, príncipes do Senhor nesse reino dele. Sabe, queridos, a Bíblia fala que lá no livro de Isaías, capítulo 6, a Bíblia diz que no ano que Uzias morreu, a Bíblia diz que Isaías escreve, e ele deixa lá para nós, ele diz assim, olha, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a orla dos seus vestidos enchia o templo. Escute, eu entendo que ali Deus está dizendo para Isaías que ele chamaria como profeta por intermédio da morte de Uzias. Com certeza Isaías pudesse ter se abalado, apesar que todo mundo sabe que Uzias foi um rei relativamente bom, mas também em alguns momentos teve alguns fracassos, perceba, mas no ano que ele morreu, Deus dá a visão para Isaías, e ele vê o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ele queria dizer para ele, olha Isaías, reinos se levantam e reinos caem, mas o meu reino é sempre e eterno, meu reino dura para sempre. Tira teus olhos, Isaías, dos reinos humanos, e é esse reino que está aqui nessa noite. O rei está. O reino de Deus está onde o rei está. Ele está aí na sua vida? Então o reino está aqui nessa noite, porque ele também está comigo. E aonde ele reina, o reino de Deus está. Esse é o ano que ele vai reinar sobre as nossas vidas. Mas não de uma forma forçada. Nós nos entregaremos voluntariamente para sermos usadas pelo rei. Aleluia! Quantos querem isso para a sua vida? Nós precisamos entender que essa palavra profética não veio à toa, não. É uma palavra específica só para o Ministério Galileia. É o ano do governo supremo de Deus. Então, tome posse dessa palavra. Decida nessa noite dizer, Senhor, reina sobre mim. Pai, eu quero caminhar contigo. Entenda que é uma escolha, é uma decisão. Entenda que esses 12 dias, como a pastora Tiane já falou algumas vezes, vai acabar, vai passar. Mas depois desses dias, você precisa, estar com a tua mentalidade mudada e dizer, Senhor, agora, Senhor, eu preciso, eu quero reinar contigo. Senhor, eu quero caminhar contigo, eu quero depender de ti. Senhor, eu quero, meu Pai, fazer a tua vontade, eu quero te obedecer, eu quero viver o sobrenatural, mas eu preciso que os princípios dele venham sobre a minha vida e eu me curve a ele. Quantos querem isso para a sua vida? A minha intenção nessa noite é que você entenda o que o Espírito Santo está falando conosco. Se você entender o nível que ele quer nos levar de fé, nós viveremos coisas nunca vistas. E isso começa na nossa mente, na nossa mentalidade. Isso começa quando você entende e recebe essa palavra, do seu coração, a sua escala de valores vai mudando. Eu sei que Deus vai nos dar muitas coisas esse ano e eu quero, mas eu quero te dizer que o maior é o que Ele quer fazer em mim e você. Tudo que Ele nos der vai perecer, isso é tudo bom, mas o que Ele vai fazer em mim e você, ninguém vai poder tirar. Aleluia, quantos querem isso para suas vidas?
Então fique de pé para nós orarmos nessa noite. Aleluia. Fica de pé, fica de pé.